Sejam muito bem-vindos a mais um Giro do Agro, seu programa semanal com as principais notícias do quê? Do agronegócio, essa coisa maravilhosa. Como sempre, um prazer inenarrável estar aqui com vocês e ao meu lado o Edson. Estamos aí. Hoje a gente vai falar sobre os índices e dar uma explicada aqui pra vocês que sempre ouvem aí. Pô, preço da soja, aí tem CBOT, e depois de CBOT ainda tem ali a B3, contrato futuro. Hoje vocês vão entender muito sobre isso aí, beleza? Para começarmos com a soja no Brasil, segundo o CPEA, lá no Paraná, nós tivemos a saca a R$ 128,59, enquanto na CBOT, o contrato de julho para 2025, ou seja, o contrato futuro, fechou a R$ 10,45 o bushel. O contrato para setembro de 2025 fechou a R$ 10,17 o bushel, uma baixa leve, quase estável nos contratos futuros. Então quando a gente olha isso, o que aconteceu? Vamos lá, olha, a CPEA, ela mede o mercado físico, né, da soja, e aí no mercado físico, lá em Paraná, tá em R$ 128,59 um saco de 60 kg de soja. Beleza. Então CPEA, sempre que vocês ouvirem CPEA, é o mercado físico. E aí o mercado físico depende de cada região. Então você tem ali em Paraná tá um preço, Mato Grosso tá outro e tudo mais. E aí essa diferença é o diferencial de base que com o tempo a gente vai explicando para vocês. Cada vez a gente vai aprendendo um pouco mais aqui. Quando a gente fala de contrato futuro, é a expectativa. Então algumas pessoas fecham os contratos futuros, seja através de NDF, seja através de contrato futuro, seja através de call and put, que um dia também a gente vai aprender aqui. Então, esses contratos futuros a gente pode analisar como uma expectativa do mercado para alta ou para baixa dos preços. E aí olha que interessante. Primeiro, a gente está a R$ 128,00 e aí quando a gente olha para a soja, a gente está falando de bushel. O que é bushel, pessoal? Vamos lá. Como o Brasil ele é o maior produtor de soja do mundo, mas ele é muito fraco no mercado financeiro quando a gente olha para a soja, infelizmente. E aí a gente não tem poder ainda suficiente, ou pelo menos não se organizou, para ter a nossa própria cotação aqui. Existe a B3? Existe, mas todo mundo utiliza lá fora, utiliza a Bolsa de Chicago, a CBOT, para medir o preço do contrato futuro ali e fixar esse preço de commodity. E aí, como é lá fora, lá não é quilo, lá é bushel. Lá não é tonelada, lá é uma métrica diferente, é um sistema imperial de métricas, né? E aí a gente tem o bushel lá. O que é o bushel? Um bushel fica em torno ali de quanto mesmo? 27, né? 27,21 libras. Isso, 27,21 libras e 55 aqui, né? Não, na verdade, um bushel é 60... 60 libras, isso. 27,21 quilos. Ou seja, sempre que a gente fala um bushel significa 60 libras, mas o que é 60 libras? É 27,21 quilos. E aí a gente faz aqui a tradução para vocês. Então, porque o cara que acompanha soja, ele não quer saber quanto está em quilo, ele quer saber quanto que está em bushel, porque é o preço que ele vende lá fora, entendeu? Então sempre que a gente falar, a gente fala o preço lá fora. E por que o milho a gente fala aqui dentro? Já tem essa diferença. Porque o milho dos Estados Unidos e do Brasil, eles funcionam de maneira diferente. Tem a safra, a safrinha, significa que se o milho lá nos Estados Unidos subir, pode ser que aqui no Brasil não suba. Então não importa muito ver o preço do milho lá fora. Importa para algumas pessoas específicas, mas para a maioria pode utilizar o milho aqui. Já a soja não. A soja do Brasil e a soja dos Estados Unidos é uma commodity muito parecida. De forma com que, se subiu lá fora, subiu aqui. Se desceu aqui, desceu lá fora. Então, você tem essa relação ali positiva, ou seja, você tem ali as duas se acompanhando. Então, prefere olhar lá fora que tem mais negociabilidade, beleza? Então, passando essa parte, a gente tem aí o contrato de julho, ou seja, agora, mês que vem, a 10,45 bushel. E o que importa? O contrato de setembro já está em 10,17, ou seja, 10,45 em julho, setembro 10,17. Ou seja, o mercado vê uma perspectiva pequena de uma queda aí nos próximos meses. E aí isso envolve vários fatores, como a quantidade de soja que tem ali disponível nos armazéns e tudo mais. Entenderam, pessoal? Beleza? Comente aí nos comentários. Pô, finalmente entendi o que é bushel, finalmente entendi aí o que é contrato futuro, o que é CBOT. CBOT é a bolsa lá nos Estados Unidos, lá em Chicago. Beleza? Agora o milho já é diferente. O milho a gente tem que olhar no Brasil, né? E no Brasil a gente tem a saca do milho R$ 69,02. A saca, lembrando que é sempre de 60 quilos. Isso. E aí, quando a gente olha pro boi gordo, né? O boi gordo a gente tem uma questão muito interessante também que hoje vocês vão aprender aqui. Então a gente vai encurtar um pouco as notícias, mas vocês vão sair aprendendo aqui uma coisa. O boi gordo a gente olha aqui no Brasil. Não adianta ver o boi gordo lá fora, porque a carne do Brasil tem o boi China, que a gente exporta muito, né? Agora, lá na CBOT não importa muito o preço. Importa aqui no Brasil o mercado físico e o mercado da B3, que são os contratos futuros. Então, no mercado físico, depende do quê? Depende de cada cidade. E aí, Barretos, em São Paulo, é 305. E a gente coloca ali São Paulo, Araçatuba e Barretos como se fosse o nível, né? O nível do mar ali, ou seja, a base, que é 305. Então, hoje, se você quiser ir lá em Barretos vender, você vai receber a prazo de 30 dias
R$305 por cada arroba, que significa quase 15 quilos ali de carne. Depois você tem no Triângulo Mineiro a 285, lá no norte de Minas Gerais 278, aqui em Goiânia 285. Por que essa diferença? Que é a diferença chamada diferencial de base, que é, se eu tenho um boi aqui em Goiânia e ele tem que ser transportado para São Paulo, então tem esse diferencial de base ali do preço da arroba. Então, sempre que você pega, mercado físico da arroba tá tanto, você tem que perguntar aonde, entendeu? Então, pô, a arroba hoje tá 305 em Barretos, a arroba tá 285 em Goiânia. Beleza? Esse é o mercado físico. No mercado futuro, a gente tem pro contrato de junho de 2025, a arroba sendo precificada a 318,80, enquanto para setembro de 2025 nós temos a arroba precificada a 334 e para dezembro, ou seja, bem para frente, nós temos ela precificada a 349,85. E como o Edson explicou ontem, quanto mais a gente coloca a arroba precificada mais alta, mais caro a gente vai pagar no prêmio. Do RED, exatamente. Então, isso é legal. O nosso RED para setembro fica um pouco mais baixo, o nosso RED para junho, muito mais baixo. Já o nosso RED para dezembro, nós vamos ter um prêmio muito mais alto para ser pago, já que a gente está com a perspectiva de alta na arroba para dezembro. Pô, isso é legal da gente pensar aqui comigo, olha que legal. Ó, o contrato futuro, então a arroba hoje está 300, a gente está falando aí de 305 ali em São Paulo. Já na B3, ou seja, os contratos futuros, cada mês, ele funciona como se fosse uma lanterna, igual um farol. Então pensa comigo. O farol é o seguinte, em junho, que esse mês aqui, já tá pro dia 30, um fechamento de R$318, ou seja, 306, e o editor vai colocar essa planilha na tela aí. 306 já tá em 318, ou seja, uma lanterna mirando para cima, certo? Só que essa lanterna, ela vai ficando mais alta conforme vai ficando mais longe. Se eu tô aqui e eu levanto 1 centímetro, lá na parede já tá 1 metro, lá longe tá 1 quilômetro, ou seja, é uma subida que vai ficando maior com o tempo. Da mesma forma, numa descida. Então, quando a gente olha para junho, 318, julho, 327, agosto, 331, e assim vai aumentando, e o contrato de dezembro lá já está em 349. Olha o quanto tá alto. Isso muda a cada minuto. Isso é o contrato futuro. Então, quando você vai travar um preço, quando você vai fazer um hedge, você tem que olhar o contrato futuro, que é a perspectiva do mercado. Só que essa perspectiva muda. E aí que tá a forma de você travar o preço no preço que está hoje. Foi uma coisa, inclusive, que a gente fez ontem. Depois eu trazer alguns números aqui no final. Então, se você está curioso sobre isso, fica aqui que no final eu vou mostrar um hedge na prática que a gente fez com um pecuarista aqui, como que ele pagou barato para travar o preço ali em R$314. Ou seja, em dezembro ele vai vender o boi dele a R$314 no mínimo. E ele pagou pouco preço. Depois você vai entender como que foi feito isso e eu explico para vocês. Então é isso. Ó, o que você tem que tirar dessa informação? A perspectiva dos contratos futuros é que a arroba do boi vai subir. Significa que a arroba do boi vai subir? Não. Por quê? Pode acontecer uma tarifa, pode mudar, pode acontecer uma crise, pode acontecer um monte de coisa no mercado. Pode acontecer o Lula falando bobagem. Pode ser que o Lula fale uma merda aí e acabe com o preço da arroba do boi. E se isso acontecer, os contratos começam a cair. E aí que tá a oportunidade de você fazer um hedge e travar o preço, ter a segurança que no mínimo você vai vender aquele preço. Subir, vende lá pra cima. Se cair, você tá seguro, beleza? Então, contrato futuro é isso, beleza, pessoal? E aí, voltando aqui para os índices, nós temos o trigo, segundo o CPE, R$ 1.534 a saca de 60 quilos e o café arábica, R$ 2.266 a saca também de 60 quilos. Maravilha. Então vamos para a notícia agora, que hoje a gente tem notícia boa aqui. Então a gente tem aí o agro avançando 12,2% no primeiro trimestre em 2025. Boa, como sempre, e puxando aí o crescimento do PIB brasileiro. A agropecuária brasileira aí começou 2025 com o pé direito. Crescimento de 12,2% no primeiro trimestre desse ano, comparação com os últimos 3 meses ali de 2024. Claro, puxando aí principalmente pela safra de soja aí do primeiro trimestre. Enquanto isso, para efeito de comparação, a indústria patina. O setor segue 4,7% menor do que 10 anos atrás. A soja, o produto agrícola mais relevante do Brasil, teve colheita recorde, como a gente já noticiou várias vezes por aqui. Segundo a Conab, a produção total de grãos na safra 2024-25 deve alcançar 332,9 milhões de toneladas, um aumento de mais de 35 milhões em relação ao ano anterior. Já quando a gente olha para o milho e para o feijão, eles também contribuíram para um bom resultado, né? O feijão da primeira safra, por exemplo, teve um crescimento aí de 12,8%. Já o milho também deve bater um recorde aí. Algumas consultorias estimam uma produção de 113 milhões de toneladas, mais que o dobro da safra da Argentina. Chupa, Argentina. Que gira em torno de 50 milhões. Com todos esses resultados,
uma coisa é certa, o campo brasileiro segue sendo o motor da economia nacional. Aí, ó, a Argentina fica falando que ele é meio europeu, mas tá tomando um pau aí. Lembrando que essa safra recorde do milho também é por causa da safrinha. Graças às boas chuvas que nós tivemos uma ótima safrinha, em comparação ao ano passado, principalmente. E a outra notícia, então, parabéns aí, né? Infelizmente, a indústria tem resultados ainda irregulares, ruins, né? Porque a gente não consegue industrializar, mas a gente consegue continuar aí produzindo muito e vendendo. E aí tem uma outra notícia aí que é sobre o CAD, né? Quem que é o CAD? Que ele regula aí essas fusões e aquisições, né? Ele aprovou a incorporação da BRF e a Marfrig, ou seja, a BRF vai incorporar a Marfrig, né? E aí, a partir disso, a gente vai ter uma grande empresa aí, né? A aprovação será definitiva após 15 dias da publicação, ou seja, já foi aprovado, agora vai publicar, depois de 15 dias vai ser efetivo, caso não haja nenhum recurso, manifestação de algum outro membro do Tribunal do CAD. Em maio, a Marfrig propôs incorporar as ações da BRF, criando a MBRF, uma nova gigante global de proteína animal. Só um adendo aqui, né? O pessoal é ruim de nome, né? Não, com nome tinha feio, BRF, tinha Marfrig e BRF. Agora é MBRF, não, 4 siglas, ficou 4 muito letras. feio, era melhor ter mantido só BRF. Não, cara. Dá uma sugestão aí, qual nome poderia ter feito? Porque Marfrig, tá, até que tá bom. BRF já era uma sigla. Não gosto, coisa que tem sigla já é ruim. Agora, MBRF, você vai vender pra onde? Pra MBRF. Aí é ruim demais, cara. E a receita ficou em 152 bilhões de reais nos últimos 12 meses. E essa proposta aí prevê trocar cada ação da BRF por 0,8521 ações da Marfrig, né? Essa operação considera a distribuição máxima de proventos, que são os dividendos ali, também juros sobre capital próprio. 2 bilhões e meio de reais pela Marfrig e 3 bilhões e meio para a BRF. Então, com essa fusão, nasce a quarta maior empresa de carne do mundo. Só fica atrás da gigante JBS, da Tyson Foods e da Smithfield. A nova empresa será altamente diversificada, com os Estados Unidos respondendo por 42% da receita, o Brasil por 22% e a China por 11%, Oriente Médio por 6% e Japão e Europa com 4% cada. Caramba, vai vir grande, hein? Vai vir grande demais. E aí, o que você acha disso? Você que é pecuarista, você que trabalha aí junto com carne, você vê com bons olhos essa fusão da BRF e da Marfrig? Você acha que vai melhorar? Você acha que vai virar um cartel, vai puxar o preço para cima? Você acha que vai ter mais estrutura? Como que você prevê aí esse futuro? Comenta aí com a gente nos comentários. Depois eu quero ler, tem vários comentários aí de outros vídeos, inclusive, que eu vou ler aqui no final. E agora nós temos aqui para a próxima notícia a Volvo, puxada pelo agro, preparando um novo ciclo de investimentos do Brasil. A Volvo Constructions Equipamentos, né, a divisão de equipamento de construção ali do grupo sueco, pretende expandir sua atuação aí no agronegócio brasileiro. Em março, executivos globais da Volvo visitaram a Coamo, maior cooperativa agrícola do Brasil, que fica em Campo Mourão, no estado do Paraná. O objetivo dessa visita, né, dos executivos foi compreender as especificidades ali do agro brasileiro, que difere também do modelo ali do hemisfério norte. Isso é óbvio, né? Segundo Gilson Capato, diretor comercial da Volvo ali, a empresa tem crescido acima da média no mercado, impulsionada principalmente pelo setor agropecuário aqui do Brasil. A Volvo produz pás carregadeiras, escavadeiras hidráulicas e caminhões off-road. Então a Volvo, né, também está investindo em máquinas elétricas voltadas para atividades rurais específicas, como piscicultura, apicultura, cultivo também do cacau, que é muito forte aqui no Brasil. E a meta é que 35% das vendas globais da empresa sejam de máquinas elétricas até 2030. Então esses equipamentos elétricos aí oferecem redução de 90% do custo de combustível e 30% também na manutenção. Em propriedades com geração própria de energia solar, o custo de abastecimento pode chegar a zero. Além disso, funcionam praticamente sem ruído, permitindo seu uso em ambientes como a apicultura. A apicultura, lembrando que é a criação de abelhas. No primeiro trimestre deste ano, 25% das vendas em volume da Volvo no Brasil foram destinadas ao agro. Então a expectativa é que até 2030 esse volume suba aí para mais de 30%. A empresa também está encerrando um ciclo de investimentos de mais de R$1 bilhão que houve ali em 2025, bagatela aí, um dinheirinho, né? E planeja aí anunciar uma nova rodada de aportes aí em breve. E agora nós temos o governo federal proibindo a venda de ração após, infelizmente, mortes de cavalos. Caramba, hein, velho? Então o Ministério da Agricultura e Pecuária, a MAPA, né, determinou o recolhimento e a proibição da venda da ração Forage Horse, da Nutrata Nutrição Animal. A suspeita é que a ração pode ter provocado a morte de 29 cavalos em Indaiatuba, São Paulo. Então estão proibidas aí todas as rações fabricadas a partir de 8 de março de 2025. Os produtos devem ser apreendidos e encontrados em fiscalizações. A Nutrata Nutrição Animal não comentou a decisão do MAPA,
mapa. A primeira morte de cavalo em Indaiatuba foi registrada em 23 de abril, seguida por outra no dia 30. Depois, mais 7 animais também morreram. O veterinário que cuidou do caso explicou que os cavalos apresentaram um desânimo, alterações hepáticas, sinais compatíveis ali com uma intoxicação alimentar. Então, pena, né, cara? Notícia ruim. E agora nós temos uma outra notícia ruim também, que é a crise no agro gaúcho. Mobilizações por securitização completam 20 dias. E as mobilizações ali, o que é mobilização por securitização, né? A busca ali por ativação de alguns seguros que foram feitos, né? Então, as mobilizações de produtores ali do Rio Grande do Sul completou 20 dias e os agricultores seguem concentrados em diversas regiões do estado, pedindo atenção imediata do governo para a situação das dívidas acumuladas dessas últimas 4 safras que foram impactadas por perdas climáticas e também a parte das enchentes ali. O estado enfrentou 3 anos de seca, um de chuvas excessivas e, novamente, estiagem no último ciclo. O endividamento do setor agropecuário gaúcho atingiu este ano mais de 72 bilhões de reais, segundo a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a FARSul. Desse total, 1,26 bilhão corresponde a contratos que já foram vencidos, valor considerado elevado aí no primeiro ano. E também há registro aí de manifestações na região produtiva como Cruz Alta, Tio Hugo, BR-116 ali entre Porto Alegre e também Pelotas e também na BR-290 que liga o centro junto com a fronteira ali. Em Cacequi, na fronteira oeste, produtores montaram uma horta simbólica no acampamento para demonstrar que não pretendem encerrar a mobilização sem resposta. O principal pedido é a securitização das dívidas, o que permitiria o alongamento do pagamento e o acesso a novos créditos. Viabilizando então o plantio ali dessa próxima safra que vai ter, né? A expectativa é de que no dia 16 de junho as mobilizações avancem para Porto Alegre. Produtores planejam acampar com máquinas agrícolas em frente ao Palácio Piratini, sede do governo estadual. Foi mal, gente, hoje tá... Estão saindo do Rio Grande do Sul agora, né, indo para Goiânia. A Agrovem, né, que é uma feira goiana aí, deve gerar 2 bilhões de reais em negócios, né? Goiânia vai receber um dos maiores eventos do agronegócio do país. Entre os dias 16 e 20 de junho, a capital goiana cedia o Agrovem. Com a presença de mais de 200 empresas, incluindo instituições bancárias, ruins, umas que não são a gente, que é ruim, né? A expectativa é que a feira movimente aí 2 bilhões de reais. Sabe? A Agrovem será realizada em uma área de 400 mil metros quadrados, às margens da rodovia GO 020, próximo ao Autódromo de Goiânia. A feira funcionará das 8 da manhã até às 6 da tarde. A entrada é gratuita e, segundo o Rodrigo Pires de Oliveira, o diretor e um dos idealizadores ali da Agrovem, o evento foi criado como uma resposta aos desafios enfrentados pelo setor, como endividamento rural e também a restrição de crédito. Além disso, a feira terá um espaço chamado do Campo para a Mesa, onde agricultores familiares poderão expor e comercializar seus produtos. Legal demais isso aí, né? E todo esse evento tem como embaixador o cantor Zezé de Camargo aí, ó. Fala dele. É o amor. Que tem forte ligação com o campo e tem participado da organização e vai levar gente. É o importante. Coloca o Zezé lá que o pessoal vai. É só então isso. Então coloca aí na sua agenda, de 26 a 20 de junho. Dia 16. Agrovem em Goiânia. Desculpa, 16 a 20 de junho, Agrovem em Goiânia. Vamos lá. E ó, agora finalizando as notícias, vamos para os comentários. Esses comentários são de todos os vídeos que tiveram no canal. Teve vídeo que viralizou, bateu mais de 20 mil visualizações aí, estamos crescendo o canal, muita gente nova. Então vamos responder alguns aqui, ó. O querido fã do Edson, o Wagson Mendonça, já disse mais de uma vez, por favor, não cometa esse erro primário, se diz em Goiás e não no Goiás. É no Goiás. É no Goiás, pô. Wagson, a gente que tá certo. Você que tá errado, Wagson. É no Goiás mesmo. E ó, o André disse aqui, fala do sistema bionetarismo do Paraná que o Brasil poderá adotar. A gente vai fazer depois, então, um vídeo sobre isso, viu, André? Obrigado aí pela sugestão. Temos aí o Matheus Monteiro que disse, ótimo vídeo, gostaria de ver mais conteúdo sobre hedge no agronegócio. Fazer o seguinte, no final desse vídeo aqui, eu vou deixar bem claro como foi feito um hedge, não vou explicar tudo, depois eu faço um vídeo completo sobre hedge. Quer saber de hedge? alvp.com.br, lá a gente faz o hedge pra você. Vai lá. O Gilmar Costa, 4585, disse, fui a Petrolina e descobri que houve estudo e persistência para descobrir o ponto certo para a uva. 20 anos de erros e acertos até descobrir a uva ideal para a região e assim descobriram e fazem até 3 colheitas por ano. Olha aí. Informação legal, cara. E daquele vídeo do Rio lá. E ó, o Paulo Pacifice disse, moro em Londres e a uva mais apreciada e cara no mercado é a uva brasileira do Vale do São Francisco, o tipo Vitória. Show. Ó, temos aí o Gilmar também que disse, é bom ir a Petrolina e conhecer a barragem de Sobradinho e passeios nas parreiras, onde você colhe uva e saboreia no campo, depois experimenta os vinhos produzidos lá, vale a pena. Olha, indicação boa aí. E ali a Petrolina na barragem de Sobradinho, você já foi aí além do Gilmar? E o Bruno F. Viana, no 242, diz, Brasil é foda em todos os sentidos. Que é verdade. Isso? Todos os sentidos não, cara. Mas é foda sim, o Brasil é foda sim. É foda sim. É. E o Ailton de Oliveira disse aqui, ó, está se tornando um maior produtor de uva Califórnia, uva Thompson do mundo, os maiores produtores da uva Cabernet, Itália e Shiraz do Brasil.
uvas destinadas à mesa e à produção de vinhos finos, sem falar que são os maiores produtores de frutas do Brasil, como manga, goiaba, melão, caqui e banana. A gente tá falando também do Rio, do Vale do Rio Francisco aí. O Gilson Santana fala que, como em adendo ao que o Bruno falou, tirando os picaretas, o Brasil é muito bom. Esse é o nosso posicionamento. Posicionamento. Tirando quem é ruim, o resto é bom. É isso. E ó, aqui é interessante que até falar pra vocês, tem muita gente talvez vai assistir esse vídeo, que veio ali de um vídeo que ganhou muita visualização, que foi o vídeo a respeito do Rio São Francisco. E um dos vários comentários que a gente teve foi gente falando que todo o Rio foi feito por causa do Lula, e muita gente falando que toda a transposição foi feita por causa do Bolsonaro. E a verdade é que os dois não fizeram grande coisa, não. Quem fez foi você pagando seu imposto. Foi eu, foi a Lísia, foi o Lucas, foi a Petróleo, foi todo mundo ali pagando seus impostos que faz isso acontecer. Então, cara, para de colocar político em estimação. Teve tanto comentário, é um comentário burro aqui de um cara, por exemplo, ó, o Caio disse aqui: dê valor ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi quem iniciou e está finalizando as obras da transposição do Rio São Francisco. Cara, de verdade, cara, de verdade, pensa bem no que você fala, cara. Você acha que realmente tem um cara que tem 80 anos de idade lá, que tá lá no poder, você acha que ele realmente se importa com essa sua opinião que você tá falando agora? Você acha que foi o Lula que fez alguma coisa mesmo? De verdade, pensa o seguinte, você não percebe, cara, que político de estimação, igual você fica fazendo e brigando na sua família por causa de política, não vai resolver em nada a sua vida? Você entende que eles pegam todo o dinheiro que a gente produz aqui, que o agro produz, que a indústria produz, que você paga os seus impostos, e eles organizam esse dinheiro de uma maneira muito ruim, e você fica aí defendendo esse cara, você fica defendendo o Lula, você fica defendendo o Bolsonaro, fica defendendo qualquer político de estimação. Então é engraçado, porque os comentários aqui, era um falando que era o Lula, e o outro falava que era o Bolsonaro, e falando que era não sei quem, que foi Fernando Henrique Cardoso, que não foi... Cara, não para de defender político, cara. Cuida da sua vida aí, cara. O político tá nem aí pra você, não. Ele só olha você com uma massa de manobra, que joga pra esquerda, pra direita, pra esquerda, mas o centro continua... Enquanto você olha pra esquerda e pra direita, o pessoal cobra imposto de todos os lados. E a sua guerra tem que ser contra o imposto, não tem que ser contra a esquerda ou contra a direita. Para com isso, cara. Então, se você veio desse vídeo e tá pensando que a gente vai ficar falando de política aqui, defendendo político A ou B, já vai lá inscrever e se desinscreve, já vai embora. Não fica comentando não, cara. Povo chato do caramba, isso aí não vale a pena não. Então, cara, é isso. Tirando os picaretas, o Brasil é bom. Então, os picaretas, são vários deles. E eles sentam na mesma mesa no final, e você fica brigando por eles. Então para com isso, cara, para com isso. Enquanto o Brasil é foda. Enquanto isso, quem é foda? Quem tá aí trabalhando, quem tá produzindo, quem tá pagando os impostos, infelizmente, né? Então, quem tá fazendo o Brasil girar. Então, o Brasil real, que é quando a gente olha em volta, ele é muito foda. O Brasil real é muito foda, o brasileiro é muito bom. Agora, esse Brasil que você tá ali, grandíssimo Brasil, os políticos, para com isso, para com isso. Então é isso. Quer finalizar, mandar uma mensagem positiva aí pro nosso público? Como sempre, um prazer inenarrável estar com vocês. Eu espero que vocês estejam o quê? Fazendo um churrasquinho, tomando uma cervejinha com a sua família, não discutindo política, talvez discutindo um futebolzinho ali que faz bem. E um ótimo domingo para todos vocês. É isso. E eu queria terminar mandando um abraço aí pra Canarana, no Mato Grosso ali, melhor cidade pra se viver no Vale do Araguaia. Muito, assim, Água Boa é bom, Chavantina, você tem ali Querência, também é uma grande cidade, mas Canarana é muito bom. Então eu queria mandar um abraço pro Garapu 2 ali, Culuene, pro Campo da Catuense ali, fica próximo à casa do Igor Leão ali, grande amigo meu. Então tem vários locais ali, Rua Cedro Marcado, muito boa. Um abraço pra Canarana, melhor cidade pra se viver, maior produtora de gergelim do mundo aí, chupa mundo, é nóis, Canarana. Um abraço.